Rádio. Novelo. Uma das coisas que ficaram marcadas na minha cabeça a respeito das manifestações de 2013, ou das Jornadas de Junho, como muita gente chama, é que o estopim daquilo tudo foi um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus na cidade de São Paulo. E até essa entrevista que vocês vão ouvir hoje, ou na verdade, até ler o livro que o nosso convidado escreveu sobre isso, chamado A Razão dos Centavos, era isso mesmo que eu achava. Os 20 centavos tinham sido só o estopim, nada a ver com o que veio antes ou depois. Só que eu estava redondamente enganada. Os 20 centavos não foram só o estopim. Foram parte de um movimento importante que já teve sucesso em mais de 130 cidades no Brasil. O movimento pela tarifa zero. O nosso convidado é o urbanista Roberto Andrés, que vai explicar tudo isso pra gente. E um alerta, a gente teve um problema na gravação e o áudio do Roberto ficou com uns defeitinhos. Mas fica por aqui porque dá pra entender tudo tranquilo, não chega a atrapalhar. Só ficou meio esquisito. De qualquer modo, eu peço desculpas. E um aviso, o Vinícius Luiz estava na entrevista comigo e vocês vão ouvir ele fazendo perguntas também. Então, Roberto, eu queria começar te perguntando o seguinte, você é urbanista, né? E tem milhões de temas que o urbanismo trata, eu imagino, mas você é mais conhecido, ao menos por mim, por ser um especialista do transporte de um modo geral e dos efeitos que ele pode ter para o bem e para o mal numa cidade, né? Eu queria saber como e por que você escolheu esse tema e qual a importância dele para ele ser assim, o seu principal objeto de estudo. A mobilidade urbana muitas vezes não é vista por todo o impacto que ela tem na nossa vida social e política. E eu acabei me dedicando a esse tema por perceber um pouco desses diversos impactos pela minha história pessoal. Eu venho de uma cidade pequena no interior e vivenciei uma cidade em que a gente andava na rua, brincava na rua, tinha uma vivência de espaço público. E depois vim morar em Belo Horizonte, já enfrentando aquele contexto dos anos 90, de muito trânsito, de muita poluição, de um espaço público comprimido pela dinâmica do trânsito. E aí, quando a gente vai olhar para a mobilidade urbana, a gente vê que ela impacta a vida nas cidades, a vida nos espaços públicos, ela impacta a possibilidade de acesso a direitos elementares, como saúde, educação, parques, praças, oferta de emprego, e ela acaba afetando a vida social e política de uma forma mais ampla. Então, muitas vezes a gente olha para a tarifa de ônibus como se fosse uma questão somente econômica, mas ela tem uma série de impactos ali, porque quanto mais alta a tarifa, mais gente sai dos ônibus e migra para carros e motos, e isso vai aumentar a poluição, acidente, congestionamento, etc. E, ao mesmo tempo, uma outra parte das pessoas fica excluída do acesso à cidade, do acesso a coisas que são essenciais para a vida cotidiana. Então, é um pouco aí nessa chave que eu busco atuar nesse tema. Você diz que isso impede o acesso, porque as pessoas não podem pagar passagem, né? Ou, às vezes não tem, né? Na cidade onde você morava quando você era pequena, tinha transporte para outras cidades, talvez onde tivesse, sei lá, um colégio, trabalho? A gente tinha uma cidade que funcionava muito a pé dentro dela, né? Então, todo mundo fazia muito das coisas a pé. E algum transporte para as áreas... Qual é a cidade? Entre Rios de Minas, uma cidade próxima a Tiradentes, ali no Campo das Vertentes, em Minas. Mas a falta de trânsito permitia com que o espaço público da cidade fosse vivenciado plenamente, né? E hoje a gente tem 90% das nossas áreas públicas, porque rua é área pública, né? Tomada pelo trânsito de um modo de deslocamento que é muito ineficiente, que é o automóvel particular, né? Ele ocupa um espaço muito grande para transportar uma, duas pessoas, enquanto se você tiver, por exemplo, no metrô ou no ônibus, você tem uma utilização de espaço muito mais eficiente que demanda muito menos uso de espaço público. Eu fui morar em Paris quando eu estava na universidade, isso me marcou muito também nessa pesquisa das cidades. Hoje Paris é uma cidade que está retirando, de fato, automóveis das ruas e ampliando espaço para bicicleta, né? Para um sistema de metrô e de ônibus que já era bom. Isso tem causado impactos muito significativos, né? De redução de poluição do ar, melhoria de condições de vida de pedestre, de uso de calçada, criança voltando a brincar na rua. Esse sentido do espaço público que a gente perdeu com a aposta muito grande da segunda metade do século XX no trânsito motorizado e no automóvel particular. E como é que funciona o transporte público no Brasil? Quer dizer, como é que ele é financiado? Porque você fala muito de tarifa zero, né? Tanto no seu livro, que chama Razão dos Centavos, e também em vários artigos que você escreve por aí, inclusive na revista Piauí. E é uma coisa que meio assim,
difícil para quem não trabalha com isso entender. Como é que funciona o financiamento dos ônibus hoje e como você acha que deveria funcionar para que houvesse tarifa zero? A primeira questão é que o transporte público no Brasil ele tem uma dinâmica sui generis mesmo, principalmente quando você compara com os países que tiveram, né, situação de estado de bem-estar social, mas mesmo com alguns países da América Latina. A gente desenvolveu o transporte público como uma atividade privada. Pequenas empresas de ônibus que foram se formando a partir dos anos 50, empresas familiares, depois se desenvolveram durante a ditadura. Então, durante todo esse período da segunda metade do século XX até recentemente, nós concebemos esses sistemas como atividades de mercado. Quer dizer, você não tinha uma boa regulação, uma boa gestão pública, quanto menos subsídio público. Isso vai na contramão do que a gente vê na Europa. Quando você anda de ônibus em Barcelona, ou em Lisboa, ou em Paris, ou em Lyon, ou de metrô, você paga €1 na passagem, aquela passagem possivelmente custou 2 ou 3 euros, e o restante foi subsidiado pelo Estado por diversas formas de financiamento. Aqui é importante fazer um esclarecimento. O Roberto menciona um valor ilustrativo para facilitar a explicação da lógica do subsídio. Mas o valor exato das tarifas de metrô nas cidades que ele cita é um pouco diferente. Em Barcelona, a passagem custa €2,65, em Lisboa, €1,85 e em Paris, €2,50. Então, quando você olha a planilha das cidades europeias, mas mesmo Santiago do Chile, Buenos Aires, Cidade do México, você vai ver que a maior parte do financiamento de um sistema de transporte não vem do usuário que paga. Vem do sistema público, do orçamento público ou de alguma taxa específica. Isso faz com que esses sistemas fiquem atrativos, porque a tarifa mais baixa, você tem mais recursos, você pode ofertar um sistema de boa qualidade com a tarifa baixa e bastante subsídio. No Brasil isso praticamente não existiu, e as empresas de ônibus tomaram esse mercado como um mercado capitalista normal, como se elas tivessem que lucrar em cima disso. E aí toda a nossa história de uso do transporte público no Brasil, ela é marcada por essa precariedade, porque para um modelo privado funcionar no transporte, ele demanda lotação para ele trazer a boa margem de lucro, ele demanda que você reduza muito a oferta em bairros que são pouco populosos, então você demanda uma precarização na ponta do usuário. Do outro lado, a tarifa zero, então, como ela aparece hoje, ela está muito forte no Brasil, isso é um contraste interessante, quer dizer, um país que nunca teve transporte como direito, como serviço público essencial, de repente está na vanguarda da tarifa zero no mundo. A gente tem 125 cidades no Brasil com tarifa zero e no mundo todo tem um pouco menos de 400. Então é o país com mais iniciativas de tarifa zero, uma coisa curiosa que a gente está buscando entender, e que cresceu muito, como em outros países, depois da pandemia. O que acontece, né, no modelo da tarifa zero? Eu acho que tem uma mudança conceitual, Branca, que é a gente sempre entendeu na ideia dos direitos substantivos, do estado de bem-estar social, que educação, saúde, segurança pública, são direitos fundamentais que devem ser acessados sem pagamento mediante o uso, né? A gente não paga cada vez que entra na escola pública, cada vez que usa o SUS, ou cada vez que usa a iluminação pública que passa na rua, ou a coleta de lixo, ou cada vez que o policial te atende, né, uma demanda, ou o corpo de bombeiros, né, a gente não faz um pagamento pelo uso, a gente faz um pagamento indireto, via tributos, etc. E isso ficou bem consolidado na visão, né, de como deveria funcionar os estados modernos, embora, claro, que com dissidências. Mas o transporte a gente não concebeu dessa forma ao longo do século XX. A gente concebeu o transporte como uma atividade paga mediante o uso. No entanto, para você acessar a educação, para você acessar saúde, para você acessar oportunidade de emprego, tanta coisa, em cidades, né, que cresceram muito em tamanho, você necessita de circular por elas, e muitas vezes o transporte é essencial para isso. Então essa concepção de que o transporte faz parte de um mecanismo do estado do bem-estar social e que o acesso a outros direitos depende do deslocamento, ela foi crescendo muito aí nos últimos anos, e eu acho que é ela que marca hoje esse crescimento da tarifa zero no mundo todo e no Brasil na frente disso. Você conta no livro da primeira cidade que teve tarifa zero no Brasil, que foi meio que por acaso, foi sem querer que eles instituíram. Então conta como é que é isso, eu achei uma história curiosa. É uma história legal, Monte Carmelo, né? A primeira que se consolidou. Tinha tido uma experiência antes em Conchas, em São Paulo, mas que não se consolidou. Mas Monte Carmelo é uma cidade de Minas, na região oeste, perto de Goiás,
que a população cresceu nos anos 80 e, de repente, o sistema de ônibus que tinha não atendia mais. A primeira coisa que aconteceu foi surgir os operadores privados. E aí, um parêntese aqui, né, o campo dos liberais que ficam discutindo transporte gostam muito de defender a ideia de que seria possível você fazer uma atividade de livre mercado, desregulamentada no transporte, né? A gente já viu isso, os pirueiros, cada um circulando como quer, no trajeto que quer, fazendo somente os trajetos mais rentáveis, porque quando você faz livre mercado, quem que vai operar lá no bairro longe, que é distante, que é pouco povoado, que tem pouco passageiro, né? Então, uma dinâmica curiosa, assim, você gera muitos engarrafamentos em áreas que são disputadas e gera falta de oferta em outras áreas. Mas isso é só um parênteses, porque em Monte Carmelo, pela ausência de um transporte público municipal, começou a aparecer essas vans, mas aí descontinuava o serviço, um dia fazia o serviço, no outro não fazia, etc. E a prefeitura decidiu, então, instituir um sistema público. Comprou lá 7 ônibus, contratou 14 motoristas e foi implementar o transporte público municipal, acho que isso em 94. Só que eles não sabiam quanto custaria o sistema e decidiram, então, falar, vamos primeiro fazer gratuito para a gente descobrir o custo e depois que a gente descobrir o custo do sistema, a gente passa a cobrar. Só que foi uma ingenuidade política, né? Porque depois que você coloca um sistema como esse gratuito, fica muito impopular você passar a cobrar. E tinha também uma ingenuidade de cálculo que a gente vê hoje. Quando você faz gratuito, a demanda é muito alta, as pessoas usam muito. A partir do momento que você passa a cobrar, o uso ele diminui bastante, né? Porque para a população mais pobre o preço de uma passagem faz muita diferença. Então a prefeitura percebeu que o custo não era tão alto, que cobrar passagem demandaria também uma operação diferenciada, que aumentaria os custos do município com criação de empresa pública, etc. E aí eles acharam melhor manter, então, a tarifa zero. Monte Carmelo até hoje tem essa política. De lá para cá, 94 para cá, mais de 120 cidades no Brasil instituíram a tarifa zero. Todas são cidades pequenas, né? Qual é a maior cidade que tem? No Brasil, a gente começou com cidades pequenas, depois de junho de 2013 foram chegando a cidades médias. Então, Maricá é uma cidade que tem tarifa zero, mas ela é um pouco fora da curva, né? Que tem um orçamento excepcional por causa de royalties de petróleo. Mas depois a gente tem 10 outras cidades com mais de 100 mil habitantes. Aqui na minha região é Ibirité, na região metropolitana de BH, com 170 mil habitantes. E a maior delas é Caucaia, no Ceará, que tem cerca de 360 mil habitantes e tem tarifa zero há cerca de 3 anos. Agora, os empresários de ônibus estão felizes com a tarifa zero, nas cidades que tem. Lá em Caucaia, eu entrevistei o dono da empresa de ônibus, ele está felicíssimo. Ele fala, poxa, aqui agora a gente presta um serviço, ninguém critica a gente mais, a gente está com a empresa aqui rodando, e ele no fim do mês recebe o dinheiro dele, né? A prefeitura contrata a empresa de ônibus, paga lá o valor por quilômetro rodado, quer dizer, ele não tem nenhum prejuízo. Os motoristas estão muito felizes de não ficar gerindo o dinheiro de quem entra, de quem sai, às vezes tinha assalto no ônibus para pegar esse dinheiro dos motoristas, isso acabou. Nessas 2 cidades continua, a coisa vai assim, entra um prefeito, aí ele faz tarifa zero, aí depois entra outro prefeito e diz, não, vou acabar com essa coisa de tarifa zero, custa muito dinheiro, ou não, assista estabelece de feito o Bolsa Família, que eu acho que não vai ter ninguém que vai fazer campanha para presidente dizendo vou eliminar o Bolsa Família, né? O que a gente vê é uma taxa de manutenção da política muito alta. Eu acho que de mais de 130 cidades que já implementaram no Brasil, apenas 7 não deram continuidade. Então você tem uma taxa de manutenção da política aí de quase 95%, né? E mesmo quando entra a prefeitura de oposição, é difícil tirar uma política como essa, porque ela faz muita diferença para a população mais pobre, né? Às vezes os analistas, a elite, falam, esses 20 centavos, o que é isso? Isso não é nada. Mas para a população mais pobre, isso é um dinheiro muito grande, né? De pensar que metade da população do país, até mais, vive com um salário mínimo. 200, 300 reais por mês de passagem de ônibus é um dinheiro muito significativo. E o que a gente vê, inclusive, nessas cidades é que, a partir do momento que implementa a tarifa zero, o crescimento da venda do comércio é bastante expressivo e reconhecido tanto pelos comerciantes locais, quanto quando você olha para os dados de ICMS. Quer dizer que melhora a economia? Gira mais dinheiro ou o quê? Tem um dinheiro que era gasto na passagem, passa a ser gasto em outras coisas, né? Um efeito parecido ao do Bolsa Família, até, né? Para a população mais pobre, a poupança costuma ser baixa, né? A população tem demandas de consumo imediatas, que a partir do momento que você desonera um gasto daquela população ou traz uma renda nova, aquele dinheiro é imediatamente aplicado em compra de arroz, feijão, óleo de soja, roupa, óculos, seja o que for, mas vai para o comércio local, né? Muito dele. Mais uma correção da nossa checagem. No Brasil, das 130 cidades que já aderiram ao Tarifa Zero, só 5 não seguiram no programa.
nos seus escritos, de modo geral, no seu livro, nos seus artigos, você faz um paralelo entre a privatização do espaço público urbano, especialmente em condomínios, e a distância entre a população e a política, uma espécie de privatização da política, né? Então, eu queria entender o que você quer dizer com isso, sabe? Com a privatização do espaço público e também, mas pelo que eu entendi, uma espécie de privatização da política e um distanciamento entre a população e a política, mesmo no nível local. Eu nunca entendi direito como funciona o sistema de ônibus no Rio, sabe? Quem é que paga? Por que esses empresários têm tanto poder e tanta influência? Porque, assim, se eu fosse escolher um negócio para entrar, o ônibus seria, tipo, o último da fila, porque me parece uma roubada. Mas não, né? Esses caras ganham muito dinheiro. Né? Eu não entendo como isso funciona. Tá, vou separar em 2 respostas aqui, Branca, começando pela última. Esses empresários de ônibus, né, eles se formam ali quando você tem o fim dos bondes, nos anos 50, muito no livre mercado. Então, monta lá a empresa dele, vai atendendo num bairro e tal. Como eles cresceram durante a ditadura, em um setor muito desregulamentado, eles foram ganhando tração no momento em que a urbanização brasileira foi gigantesca, né? A gente saltou de 12 milhões de pessoas morando em cidades no Brasil em 1940 para 80 milhões em 1980. Então, um crescimento em 7 vezes de uma população urbana, os bairros crescendo assim numa velocidade avassaladora. Então, o mercado para essa turma do ônibus era um mercado, como se diz hoje no reino das startups, era um oceano azul. Eles tinham mercado para dar e vender. Eles podiam pôr ônibus em qualquer lugar que tinha gente precisando pegar, cidades crescendo muito, a população indo para os centros, etc. Então, eles formaram essas empresas de uma forma muito pouco regulada e muito pouco preocupada com a qualidade do serviço. Isso que formou esses grandes barões do transporte, como a gente fala, né? Cujo poder de persuasão política foi muitas vezes maior do que das prefeituras em regulá-los. Então, nos últimos anos, a gente teve muitas CPIs do transporte que mostram práticas de fraude, de cartéis, né, de tanta coisa errada que foi feita, que mostra, de fato, esse poder exacerbado dessa turma. E por mais que seja um negócio problemático, no fim das contas, ele tem uma demanda cativa. Não é fácil você ter um negócio em que, mesmo se você prestar um serviço ruim, a pessoa vai lá e vai usar o seu serviço no dia seguinte, né? Os donos de empresas de ônibus, eles têm isso. E que movimenta valores significativos. Hoje, o desafio no Brasil é enfrentar esse poder excessivo que esse segmento estabeleceu para produzir regulações, gestão e transparência do transporte público de uma maneira que privilegie a população que usa o serviço, né? Agora, o outro lado da questão, né, da privatização do espaço público no Brasil e das cidades, é algo que a gente olha pouco, assim, mas a democratização brasileira a partir dos anos 80, né, ela aconteceu na esfera política, ela aconteceu em muitos aspectos das instituições, mas debaixo do radar e na vida cotidiana a gente viveu um acirramento de fechamentos em muros. Então a gente viu crescer enormemente o número de condomínios particulares. A gente viu crescer enormemente o número de shopping centers, os carros particulares. Então, o que eu estava querendo colocar, né, tem um artigo na Piauí que se chama Vivendas do Alvorada, que buscava relacionar como que esse aspecto dos condomínios se relacionava com a prática do bolsonarismo mesmo, né? Um presidente que é o primeiro presidente do Brasil que vem de um condomínio na Barra da Tijuca, morador de um condomínio, era justamente como esses lugares funcionam como uma ilha de privilégio legal. Crianças e adolescentes dirigem dentro desses espaços, a polícia não faz a ronda. O acesso à rua, que é um princípio da cidade moderna e das democracias modernas, que o acesso ao espaço público ele é universal, mesmo que isso não aconteça. Isso é quebrado, né, quando você tem a portaria do condomínio e alguns podem entrar e outros não. Então é um debate sobre de que maneira a nossa vida cotidiana nas cidades brasileiras nesse período de redemocratização, ela foi um pouco na contramão da redemocratização. A gente foi acirrando a vida privada, a vida do shopping center, a vida do automóvel, do condomínio para a escola, etc. Isso produziu choques, né? Um dos choques muito fortes disso foi aquele período dos rolezinhos, quando a juventude negra periférica buscou ocupar esses espaços que não eram vistos como espaço público pela sociedade brasileira, embora sejam colocados, qualquer um pode acessar e tal, mas naquele momento ficou muito explícito que aquilo não era um espaço público, era um espaço de uma certa elite, né? Os shoppings, né? De alguns corpos, exatamente. Agora, voltando um pouco para a cidade de Caucaia e depois partindo para cidades maiores, né? Eu acho que o Vinícius tem uma pergunta sobre a cidade de Caucaia. Pelo artigo que você tinha publicado na Piauí, eu estava acompanhando muito o caso de Caucaia. Eu vi que ano passado ocorreu uma ameaça da empresa, né, que gera o transporte público lá de suspender os serviços por falta de pagamento da prefeitura. E nesse ano, o prefeito que assumiu, que era de oposição, manteve o programa, mas reduziu a frota de ônibus. Eu queria saber se existe algum mecanismo que é possível de fazer para que
não se perca a qualidade do serviço, né, ofertado quando ele é gratuito, e para que ele seja perene também, né, para que ele seja sustentável por muito tempo. Caucaia é uma das poucas cidades que implementou tarifa zero na última gestão e que não reelegeu o prefeito. Não reelegeu, inclusive, porque o prefeito não concorreu à reeleição, ele teve uma tragédia pessoal, e aí acabou ganhando um prefeito de oposição. E esse momento do fim da gestão e do início da próxima, de fato, gerou essa crise, a prefeitura estava atrasada com os pagamentos da empresa, né? O novo prefeito, no início da campanha, ele dizia que iria acabar com a tarifa zero, chegou a dizer isso, mas aí pegou muito mal, rapidamente ele mudou o discurso dele, e ele parece estar querendo minar um pouco o programa, deixar o programa menos atrativo, porque ao reduzir a oferta, os ônibus ficam mais cheios, passam menos, você aumenta a insatisfação da população com um programa que não foi criado por ele, né? Foi criado pelo anterior. Ali em Caucaia custa mais ou menos de 2% a 3% do orçamento municipal, a tarifa zero. Agora, respondendo à sua pergunta, Vinícius, o que a gente precisaria, né, para estruturar um programa mais sustentável, de longo prazo, é o papel do governo federal. Estabelece uma regulação que funcione em todos os municípios, estabelece, por exemplo, uma fonte de recursos que chega no município destinada àquilo, porque os municípios que têm tarifa zero hoje, eles acomodam o gasto com o transporte dentro do orçamento municipal, e a cada mês eles têm que acomodar novamente, né, para pagar a empresa de ônibus. A gente não tem, como existe na França, por exemplo, uma fonte de recurso estruturada que chega em todos os municípios, que já permite que todo mês você tenha um recurso destinado ao financiamento do transporte, isso mediante a entrega de certos parâmetros de qualidade, de transparência, de prática de gestão, de uma boa regulamentação, etc. Então, o governo federal que poderia criar esse quadro, tanto de financiamento quanto normativo, para que os municípios fizessem essa política de uma forma mais estruturada no tempo, que independente da gestão que viesse, a política pudesse continuar, né, uma política de transporte de boa qualidade. E isso não é uma coisa que interessa ao governo federal como bandeira? Porque eu imagino assim, que seria, né, dizer, vamos acabar com as filas do INSS, vamos diminuir as filas do SUS e vamos instituir tarifa zero no maior número possível de cidades. Quer dizer, me parece uma política de um governo progressista, na verdade é um governo qualquer, né? Porque você fala nos teus artigos que essa política é de direita e de esquerda, não é uma política ideológica, essa da tarifa zero nas cidades onde existem, né? Então por que, sei lá, eu pelo menos nunca vi o PT nem ninguém de esquerda fazer campanha nisso, dizendo isso, vamos ter a tarifa zero. Isso é ótimo que você pudesse entrevistar alguém do governo federal e fazer essa pergunta, porque a gente se faz ela há muito tempo, assim, né? A gente está vendo a tarifa zero crescer, inclusive com muitas gestões de direita, né? Esse prefeito de Caucaia, ele, por exemplo, ele vinha da direita, ele era do PROS, e depois ele até migrou para o campo da esquerda, lá por outras razões. Mas a gente vê prefeitos do União Brasil, até mesmo do PL, prefeitos que são bolsonaristas, do centro, né? Muitos do centrão, todos instituindo uma política porque estão entendendo que ela funciona melhor e que ela traz dividendos políticos para eles. E é um pouco inexplicável a ausência do governo federal nesse debate. A gente tem buscado colocar isso porque, de um lado, se a gente tem um campo progressista, um campo da esquerda com dificuldade de renovar suas pautas, de trazer uma agenda nova, né, repetindo um pouco as agendas que funcionaram bem lá há 20 anos atrás, e uma pauta que continua como um problema para a maioria da população. Né? A maioria da população usa ônibus ou gostaria de ter um sistema de ônibus melhor para poder usar. Uma grande parte nem usa os ônibus porque não consegue pagar a tarifa, isso é muito evidente. A gente vê na cidade com tarifa zero como gente que não estava se deslocando passa a deslocar. E você tem essa necessidade, então, de uma atuação forte do governo federal e tem iniciativas na mesa. Tem um projeto de PEC da deputada Luísa Erundina, já com assinaturas recolhidas para tramitar, iniciando tramitação, e que apresenta várias soluções para essas questões que a gente está falando aqui, de um sistema, eles chamam lá de Sistema Único de Mobilidade, é um paralelo ao SUS, né, em que você teria uma regulamentação, um quadro normativo, uma fonte de financiamento distribuída nos municípios, responsabilidades compartilhadas, distribuídas entre o ente federal, os entes estaduais e municipais. Quer dizer, um sistema que, de fato, se começasse a olhar para isso como um serviço público, não como uma atividade de mercado relegada a terceiros. Mas eu continuo com esse enigma, porque o nosso governo federal não está olhando para isso. O que é essa PEC da Erundina?
A Erundina, nos anos 90, ela foi pioneira, é importante dizer isso, né? Numa política que não existia no Brasil, na maior cidade da América Latina, ela propõe essa política a partir da proposta do seu secretário de Transportes, que era o Lúcio Gregóri. E levou a debate na Câmara de Vereadores, não conseguiu aprovar, e ela colocou no radar uma política que ninguém imaginava que podia existir, né? Quando existia poucos casos no mundo. E essa PEC dela, ela busca tanto criar um ambiente regulatório mais bem estruturado, com obrigações, responsabilidades, índices de desempenho, quanto criar formas de subsídio para o transporte público. Então, tudo que a gente está falando aqui está colocado nessa PEC, ela regulamenta a possibilidade de você ter um transporte público gratuito, ou mesmo que ele não fique gratuito ao final, que ele seja mais próximo do que a gente vê na Europa hoje, assim, com uma boa regulamentação, uma boa gestão, responsabilidades de cada ente e formas de financiamento que garantam uma oferta melhor. É uma PEC que tem tudo para avançar, o governo poderia estar abraçando, e a gente não vê nenhum movimento, infelizmente, do governo federal nesse sentido. Tem um pouco a ver com aquela pauta do vida além do trabalho, né? Que era exatamente você não só ter só um dia de folga, mas o tempo que você leva na condução para ir e voltar do trabalho também te come horas, né? E aí no único dia de folga também você não tem acesso à cidade ou ao lazer porque tá tudo longe e a passagem é cara, né? São duas pautas que me parecem meio mistério, assim, de... Por que o campo progressista, pelo menos no nível federal, não abraça? Parece meio óbvio, né? Vida além do trabalho e vida além do trânsito. Em Caucaia, conversei com muita gente da cidade. E o que a gente viu é pessoas que nunca tinham ido à praia, num município litorâneo. Justamente pela ausência da possibilidade de pagar a tarifa de ônibus para a família toda. Caucaia é um município extenso, então tem uma região mais para dentro do sertão, que fica a alguns quilômetros da praia. E... famílias que nunca tinham ido à praia, que somente uma pessoa tinha ido, né? A gente viu gente que agora vai ao parque, vai visitar um parente, vai fazer compras. Então, a vida além do trabalho, ela demanda, de fato, você poder acessar os lugares. As cidades que têm implementado tarifa zero no mundo, elas têm, de um lado, sim, aumentado acesso a serviço público, oportunidade de emprego, etc. Mas elas têm esse outro lado, que é um lado muito interessante, porque, em geral, ele usa espaço ocioso no ônibus. Porque a pessoa que vai para a praia no ônibus, ela não vai no horário de pico. Ela vai esperar, ela vai no horário que o ônibus está circulando mais vazio. Então, de fato, aquele bem público já estava circulando, já estava sendo disponibilizado e a pessoa utiliza. Isso funciona de um modo que você não aumenta tanto a demanda de novos veículos para a tarifa zero. O número de usuários cresce, assim, 3, 4 vezes, mas a oferta de ônibus, ela cresce bem menos, ela cresce 30%, 40%, porque você tem uma utilização melhor dos horários em que os veículos estavam mais vazios e esses horários estão ligados ao quê? De um lado, ao lazer, de outro, a dinâmica dos cuidados. A gente vê muitas mulheres na tarifa zero, nesses momentos em que a mulher está indo, muitas vezes, fazer compra, levar o filho na escola, visitar um parente, cuidar, né, da dinâmica cotidiana da casa. Depois do intervalo, o Roberto vai explicar pra gente o que é um conceito feminista de cidade, vai falar do que ele chama de milagre da evaporação dos carros e contar se tarifa zero leva a população a depredar ônibus. Você falou da questão das mulheres e do acesso à cidade, da questão do cuidado. Você cita num artigo, quando você está falando de Barcelona, que você está falando acho que é com a secretária de Transporte de Barcelona, você conta que ela estava trabalhando com um conceito feminista de cidade. Então, eu queria que você explicasse o que é isso. Foi a Janete Sanz, que foi secretária de Urbanismo e Mobilidade de Barcelona, na gestão da Ada Colau, né, prefeita de 2015 a 2021. A gestão trabalhava com essa ideia, mas a Janete desenvolve muito, que é a ideia de que a cidade, como ela foi desenhada, reproduz uma certa lógica da sociedade patriarcal, né? Por exemplo, o transporte é muito desenhado na dinâmica casa-trabalho, pensada no caso do homem que vai trabalhar, né, fora, na fábrica, etc. E uma dinâmica do cuidado que demandaria trajetos mais circulares, que você sai de casa, deixa a criança na escola, passa no supermercado, visita um parente, resolve uma coisa na rua e volta para casa. Ela, por exemplo, demandaria uma série de tarifas a serem compradas, né, um custo alto, possivelmente, em muitos casos, a ausência de uma integração ou de ônibus que façam esses trajetos mais circulares, mais quebrados, etc. E a dinâmica dos cuidados, ela pressupõe o uso de espaço público, né? Pressupõe você ter um parque perto de casa, pressupõe você ter um bom acesso a pé para a escola,
pressupõe você ter praças de qualidade. Então, de certa maneira, a Janete, né, traz esse argumento de que as cidades, elas reproduzem esse lugar de uma dinâmica patriarcal e que uma cidade voltada para os cuidados, uma cidade com a perspectiva feminista, ela atende bem a todos, né? Ela atende bem às crianças, ela atende bem aos idosos, ela permite uma vida cotidiana que não é só marcada pela dinâmica casa-trabalho, que no fim interessa a todo mundo. Quando eu li isso, eu me lembrei de um livro que eu li sobre o ambiente construído e as mulheres. Uma das coisas que tinha era um desses lugares onde neva pra caramba, a política da cidade era, quando nevava muito, era limpar primeiro as ruas, para poder passar carro nos bairros residenciais, né? E aí limpava as ruas, e as ruas de manhã cedinho ficavam meio vazias, assim, e eles perceberam e falaram, não, a gente tem que limpar primeiro as calçadas. Porque você limpando as calçadas, você permite que as mães saiam, que as pessoas que levam mães ou cuidadores de um modo geral, que tem que levar filho na escola, que tem que acessar médico, que tem que fazer essas coisas, possam passar. Porque nem todo mundo vai de carro, a pessoa vai para um lugar ali pertinho, que possa ir no mercado, e que isso mudou totalmente a dinâmica da cidade nos invernos super rigorosos, que eles têm, ajuda todo mundo. Não ajuda só mães que estão levando filhos em carrinho, mas pais que estão levando filhos em carrinho, pessoas idosas, gente que precisa ir ao médico, gente que precisa ir ao mercado, gente que precisa ir no vizinho. Exatamente. A Jane Jacobs, em Nova York, né, fez uma grande luta contra a construção de ia ser uma via expressa que ia atravessar ali Manhattan, na região dela. É isso nos anos 60. E essa perspectiva da Jane Jacobs é a mesma que a gente estava falando agora, né? Ela nem falava em termos feministas, eu acho que ela não usava esses termos, mas de certa maneira a cidade que ela defendia, eles traziam essa mesma preocupação com o uso amplo do espaço público, que a maioria possa viver a cidade, possa estar em convivência nas calçadas, possa exercer suas diversas atividades cotidianas para além de ir para o trabalho e voltar. E escuta, você falou agora da questão da via expressa. Aliás, vocês em Belo Horizonte sofrem disso, né? Uma cidade tão maravilhosa que de repente explode de viaduto para tudo quanto é lado, né? E você fala disso também, do que você chama do milagre da evaporação, né? Que você diz, não, vamos construir, os engenheiros vão construir uma super via expressa com 8 faixas de carro, vai ser uma maravilha, vai todo mundo poder passar. E o que acontece? Aquilo entope em 2 segundos, e só aumenta o número de carros e atrapalha a vida de quem está a pé, atrapalha a vida de quem não tem carro, é sempre uma desgraça. Mas eles continuam insistindo nisso, né? E aí você diz que, na verdade, os lugares onde isso foi eliminado, tipo esse de Nova York que você fala, não aconteceu e o trânsito não ficou mais caótico do que já era. Ou em Paris, onde eles construíram uma via expressa que você também conta, que depois foi eliminada, virou uma via de pedestres e também não aconteceu nada de terrível. Então você chama isso de milagre da evaporação. Eu quero que você explique o que é isso. Por quê? Que se você tem uma via expressa gigantesca com 8 faixas e você tira essa via, esses carros somem, tipo o Triângulo das Bermudas. É porque o comportamento humano não funciona como um líquido, né? No fim das contas, os engenheiros de trânsito, eles operam como se o trânsito fosse similar a um líquido, passando dentro de um duto. Você tem o volume daquele líquido que tem que passar, então você tem que dimensionar o duto com uma circunferência para caber aquele volume. Só que o comportamento humano no trânsito, ele opera mais como um gás. Então, assim, se você tiver um duto dessa bitola, todas as pessoas vão ocupar aquele duto todo. Se o duto for menor, as pessoas vão se reorganizar e vão também ocupar ele todo. A demanda por espaço nas cidades, ela é quase que ilimitada, por espaço por automóvel. Então, quanto mais você construir autopistas, vias expressas, etc., elas vão ser rapidamente ocupadas, porque isso é uma certa indução a um comportamento. Então, se você faz uma grande via expressa que conecta 2 bairros, isso é uma indução às pessoas usarem o automóvel para ir naquela via expressa. Ao passo que, se essa grande via expressa não existe, as pessoas podem ir de trem, elas podem se mudar de bairro, elas podem escolher um outro horário para ir, porque as pessoas adaptam suas escolhas cotidianas baseadas na infraestrutura que existe. Então, esse milagre da evaporação aconteceu em Seul, por exemplo, quando eles retiraram uma via expressa de 10 quilômetros que passava sobre um rio da cidade, recuperaram aquele rio, o rio hoje corre a céu aberto, com espaços públicos de lazer, isso melhorou a qualidade do ar, virou um espaço de referência em Seul, e todo mundo falava, vai colapsar o trânsito, porque são 60 mil carros por hora, parará. E nunca aconteceu nada, assim. O trânsito piorou um pouquinho no início, porque tem um período de adaptação. No ano seguinte já estava na velocidade normal e no outro ano já estava com a velocidade média melhor que o anterior. Em Paris isso aconteceu também nessas reformas recentes, você citou, né? A via expressa inaugurada pelo Georges Pompidou em 1967 foi então eliminada em 2016. Isso virou uma grande pista de pedestre, ciclovia na beira do Sena, né? Um lugar muito bonito, as pessoas vão lá correr.
E esse espaço não prejudicou em nada o trânsito na cidade, porque as pessoas estão fazendo outras escolhas. Então aqueles carros evaporam, essa que é a brincadeira. Você tem que ter alternativas, né? Porque as pessoas vão escolher outras alternativas se essas alternativas existirem. Então tem que ter ciclovia, tem que ter metrô, tem que ter ônibus, tem que ter outras coisas que as pessoas possam usar. Exatamente, mas a gente tem alternativas. Mesmo nas cidades brasileiras que o transporte público é ruim, não é tão difícil melhorar, né? Um esforço nesse sentido são os corredores exclusivos de ônibus. Eles mudam muito a rotina da cidade, porque quando você tem um corredor exclusivo bem fiscalizado, só o ônibus pode andar nele, ele inverte a situação, né? O automóvel era mais rápido, de repente o ônibus passa a ser mais rápido. E aí você está tirando o espaço do automóvel e você incentiva a pessoa a migrar para o ônibus, porque ele, né, tá com espaço para circular. E corrige, né? Porque o automóvel é muito espaçoso, né? Quando você olha uma foto assim do alto, vê aquele tanto de carro engarrafado em um ônibus sozinho no corredor exclusivo, talvez tenha mais gente naquele ônibus do que em todos aqueles carros juntos, né? Porque os carros têm ali 1, 2 pessoas por automóvel. Então faz uma correção e permite com que o modo mais eficiente, menos poluente, seja priorizado e seja escolhido pelas pessoas. Então, a gente já estava, mas agora a gente já está mais convencido, todo mundo aqui, de que tarifa zero é sensacional, resolve muita coisa. E aí eu queria saber como é possível escalar isso para cidades maiores do que Caucaia, talvez para as capitais. Tem alguma capital no Brasil que tenha tarifa zero? Ou alguma cidade realmente grande no mundo? Assim, a gente está falando de Paris, de Barcelona e tal, são cidades que têm soluções muito inovadoras de transporte, mas não têm tarifa zero. A maior cidade com tarifa zero hoje no mundo é Belgrado, capital da Sérvia, com 1,7 milhão de habitantes. Depois a gente tem Libreville, no Gabão, com 700 mil habitantes. Tallinn, na Estônia, com 450 mil. E a cidade de Kansas, nos Estados Unidos, que tem cerca de 500 mil habitantes. Depois vem Montpellier, Caucaia. Belgrado, nesse ano, iniciou em janeiro de 2025 a experiência de tarifa zero. E é a maior cidade, numa escala bem diferente das demais, né? Que ela está quase chegando em 2 milhões de habitantes. O que a gente sabe é que o custo é percentualmente mais alto. Se você tem que ligar somente de A a B, 2 pontos, você vai ter uma linha, um trajeto. Mas se você tem 4 pontos, A, B, C e D, a gente não vai ter 4 trajetos, a gente vai ter as diagonais entre esses trajetos também. Quando a cidade cresce, a demanda de transporte, ela cresce, não é numa escala proporcional, mas numa escala exponencial. Então o custo ele é maior mesmo. Lá em Caucaia custa 2 a 3% do orçamento municipal. Em São Paulo, uma tarifa zero custaria 7, 8, 9% do orçamento municipal, 10%, depende da modelagem que for feita. Mas é um custo mais alto. Então esse é um desafio da tarifa zero chegar em grandes cidades. A experiência de Belgrado ainda está se iniciando, a gente precisa avaliar melhor. Mas no Brasil a gente começou a ter experiências de tarifa zero parciais em capitais. Então Teresina, no Piauí, tem a tarifa zero no metrô, mas não tem nos ônibus, e São Paulo e Brasília passaram a ter tarifa zero aos domingos. E são experiências que já estão mostrando, mesmo sem grande melhoria de oferta ali, aumento de 30% a 40% no uso dos ônibus nos domingos, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Então, uma demanda reprimida significativa, né? Quem são essas pessoas que não se deslocavam, que passam a se deslocar? O que elas estão podendo fazer que elas não faziam antes? O que era negado, né, a essas pessoas na rotina delas nas cidades? Eu acho que para o Brasil, eu volto na mesma resposta que eu dei aqui para o Vinícius. A gente precisa do governo federal. Para de fato ter uma política de tarifa zero que seja implementada de forma ampla no país, ela não pode acontecer por contaminação como está acontecendo hoje. O município faz, o município vizinho vê que dá certo, vai lá, conversa com o gestor e implementa também. Porque tem uma coisa de vizinhança, da população conhecer e demandar, etc. Para uma política dessa funcionar, a gente tem 5.500 municípios no Brasil, um pouco mais, né? E a gente tem cerca de 20 com mais de 1 milhão de habitantes. Esses 20 com mais de 1 milhão de habitantes são muito desafiadores. Os outros 5.500 são até mais fáceis, porque o custo é relativamente baixo. Ainda assim, demanda que o governo federal implemente uma política regulatória, uma política de incentivo, de subsídio, de cobrar qualidade, etc., que a gente ainda não tem no país. Levantando aqui um argumento que a gente ouve quando se fala em ônibus de graça ou metrô de graça, tarifa zero, é que se a tarifa for zero, a população não vai valorizar e vai depredar. E aí você conta que protestos com queima de ônibus e depredação de ônibus no Brasil é anterior ao ônibus. No Império não existia nem ônibus e as pessoas estavam protestando dessa forma, ou por causa de transporte mesmo, ou por causa de outras coisas e acaba descontando no transporte. Mas isso é um argumento que a gente ouve, né? Então eu queria que você falasse das duas coisas. Primeiro dessa
tradição que vem desde o século XIX de depredação de transporte público e também dessa questão que a gente ouve dizendo, não, se for de graça a população não vai valorizar, vai quebrar tudo e não vai funcionar. As rebeliões pela questão do transporte no Brasil, elas remontam lá ao Império, né? A primeira delas acontece em 1880, a revolta do Vintém, no Rio de Janeiro, em que a população faz 3 dias de guerra em praça pública contra um aumento de um vintém na passagem de ônibus. Era o governo imperial em seu declínio ali, em seu problema econômico grave, depois da Guerra do Paraguai, buscando uma fonte de receita para compensar os seus problemas financeiros. E a população, então, faz uma depredação, são 3 dias de fúria mesmo, quebra-quebra, 120 pessoas detidas, ônibus depredados, etc. É curioso, porque quando você olha essa linha da história, ela reproduz certos elementos, assim. Essas revoltas sempre acontecem de forma súbita e inesperada. O poder político não está esperando que elas vão acontecer, os analistas, a imprensa não está esperando. Elas têm uma raiva mesmo, uma revolta popular sangrenta, assim. Ela é marcada geralmente por pessoas que vão brigar com a polícia, apanhar, alguns morrem. E ela tem uma depredação grande, uma destruição grande de patrimônio público. E ao final, a sociedade brasileira sempre é marcada por uma denegação dessas revoltas, falando assim, aquilo ali não era nada não, era um bando de arruaceiro. Então elas se repetem, porque o problema não é solucionado, daí um tempo ele eclode de novo. Então outro ano que tem uma série de revoltas desse tipo é 1909, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Depois na década de 30, na década de 50, na década de 80, tem vários períodos em que essas revoltas eclodem e essa denegação, ela é como se fosse aquela frase que a gente ouviu em 2013. Não, isso não é por 20 centavos, isso é outra coisa. Isso sempre foi dito. Para a elite brasileira, o transporte público nunca foi uma questão real. É como se essa população tivesse ali entediada ou brigando por qualquer coisa. Mas, de certa maneira, o transporte público é um elemento cotidiano da vida e que as pessoas passam raiva com ele, né? A pessoa está lá, vivendo a vida dela, morando na periferia, indo trabalhar no centro, voltando cansada para casa, esperando o ônibus lotado, o ônibus não passa, atrasa, quando passa está lotado, fica para trás, passa raiva diariamente. Esse acúmulo de insatisfações, ele parece que fica ali por um tempo, então, de repente, eclode essa revolta súbita. Isso é antigo na história do país, 2013 não foi nada novo nesse sentido, mas a denegação também, acho que ela é um elemento que faz com que esse evento seja recorrente. Agora, a ideia de que a tarifa zero geraria depredação dos ônibus, ela não encontra lastro nos fatos mesmo. Hoje a gente tem essa centena de experiências de tarifa zero e os ônibus estão lá normais. Você falou aí da questão de 2013, né? Não é só por 20 centavos e tudo mais, e eu queria entender isso, porque começou assim, né? Começou com os 20 centavos e explodiu para mim outras coisas completamente imprevisíveis e o impeachment. Eu queria que você explicasse isso, que de fato os 20 centavos e a questão da mobilidade urbana foram elementos importantes. Não foram só o estopim, né? Eu achava que era só o estopim. Eu acho que o fato de muita gente achar que foi só o estopim e a gente ainda guardar essa memória diz respeito ao papel que o transporte ocupa na visão política dele. Em 20 de junho de 2013, que foi o momento que as manifestações já tinham explodido, a esquerda já tinha perdido o controle, era aquele dia de não sei quantos milhões de pessoas nas ruas. O Ibope fez uma pesquisa e perguntou para a população: qual a principal razão de você estar na rua hoje? 37% disseram transporte público. Mais de 1/3 das pessoas estavam na rua nesses dias. Não é insignificante, é um índice relevante, um número grande de pessoas. Mas a gente continuou considerando que não, a pauta se diluiu, o transporte não foi importante e tal. Nesse livro eu apresento um banco de dados, no Razão dos Centavos, né, de um levantamento dos cartazes que estavam nas ruas em junho de 2013. A gente levantou mais de 6 mil cartazes e transcreveu cada um deles e indicou que tema que aquele cartaz tratava. De certa maneira, eles refletem as pesquisas do Ibope e do Datafolha no período. O maior grupo é do transporte, depois vem as críticas à Copa do Mundo, depois os serviços públicos de saúde e educação e, por fim, as críticas à corrupção. Mas o transporte continuou com uma relevância, embora essas outras pautas tenham também tido seu espaço. Mas eu falei que a gente está todo mundo aqui convencido que tarifa zero é uma maravilha, que todo lugar devia ter, mas eu acho que o Vinícius, na verdade, tem dúvidas com relação a isso, porque acho que ele tem uma pergunta sobre isso. Na verdade, eu vou confessar que eu já estou completamente convencido, mas... Eu acho que essa pergunta é mais para quem é cético, assim, em cidades que você tem gargalos tão fortes, né, de saúde, de educação, de tantas outras coisas, de saneamento, assim, como que você convence a população
de que investir, né, parte do orçamento no tarifa zero é importante? Eu acho que essa pergunta é essencial. A gente tem um orçamento público limitado e a gente tem um pacto federativo no Brasil que penaliza os municípios. O recurso que chega na ponta para o município, ele é percentualmente menor ao que seria necessário para se estabelecer todos os serviços que estão com a titularidade do município, né? Então a gente, de fato, tem uma disputa por recurso. Por isso que eu considero necessário, né, tanto esse papel do governo federal, quanto encontrar uma fonte de subsídio, uma fonte de recurso mesmo, para financiar o transporte. A gente apresentou um estudo do qual participei, liderado pela pesquisadora Letícia Birchal, analisando como o modelo francês de financiamento do transporte público, se ele fosse aplicado no Brasil, o que ele geraria. Em resumo, no Brasil a gente tem a lei do Vale Transporte, mas ela é muito mal desenhada, é facultativa para o empregado, então muita gente não usa, ela é vinculada à tarifa, então se o município praticar uma tarifa baixa, arrecada menos que o Vale Transporte, que é uma irracionalidade. E o que tem na França, o modelo que chama Versement Mobilité, ele também é uma contribuição das empresas, mas ele é uma contribuição que todo empresário tem que fazer para cada um de seus funcionários, isentando os micro e os pequenos empresários, e uma taxa fixa. Então, se você tem uma empresa com 100 funcionários, você vai pagar tantos euros para cada um deles, e esse valor vai ir para um fundo que vai ser distribuído para os municípios em que aquela empresa atua. Com isso, você cria uma fonte de recurso para o transporte que não disputa com os recursos da saúde, da educação, etc. A gente precisa de algo assim, porque, de fato, não dá para penalizar o município. Então, a possibilidade de fato, implementar uma boa política de transporte no país, ela passa por encontrar uma fonte de receita que financie ao menos parte disso e que não seja uma disputa de recursos com os outros gastos do município ou do estado. Esse sistema francês, ele subsidia o transporte público, né? Ele não financia completamente, né? Não tem tarifa zero na França, tem? Ele subsidia. Quando você paga €1 no metrô de Paris, aquilo deve ter custado 3 euros. 2 euros foram pagos por esse subsídio que vem dessa fonte de arrecadação. Lembrando aqui que o valor da tarifa em Paris é maior, mas a lógica do subsídio é essa mesma que o Roberto está explicando. Os países com tarifa zero no mundo mais relevantes são Brasil, Estados Unidos, França, Polônia e Espanha. Mas a França, né, ela tem esse recurso que chega nos municípios, que é um recurso expressivo, e a maior parte deles financia metade ou 60%, 70% do transporte com esse recurso do Versement Mobilité. E vários perceberam que, poxa, eu estava cobrando tarifa para financiar 30%, 40% do meu sistema. Então, melhor parar de cobrar tarifa e colocar a tarifa zero e financiar esse restante com o recurso do município. Faz sentido, estamos todos convencidos aqui. Agora, vamos convencer o governo federal e também que os prefeitos façam campanha pensando nisso, né? É um tema, assim, que me parece fundamental e que você não vê em campanha política. Não é um tema que aparece muito. Ou aparece e eu estou de novo enganada, é bem possível. Tem crescido muito o número de candidaturas à prefeitura que apresentam a coisa da tarifa zero. E tem um fato que é, prefeitos que implementaram tarifa zero na última gestão, 90% se reelegeram. Então, para os prefeitos é um bom negócio, eles só têm que ficar sabendo. Então, a gente teve uma taxa de reeleição altíssima no Brasil em 2024, por causa de emenda parlamentar, emenda PIX, que foi uma taxa de 80%, mas os municípios que mais reelegeram foram os municípios que implementaram tarifa zero. Esses chegaram em 90% de reeleição. Então, é uma política extremamente bem avaliada pela população. Então, é isso que a gente tem que dizer para os candidatos. É isso aí. Parabéns pelos artigos, parabéns pelo livro, que é realmente super legal. Uma espécie de história do Brasil pela mobilidade urbana, né? É bem interessante, eu gostei. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. E lembrando, sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa, tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. E agora você também pode escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger.
A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Lona França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi do Vinícius Luiz. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é da Ana Rita Cunha e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.